Irmãos, quando nós realmente conhecemos a Deus, conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós realmente sentimos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos intimidade com o Pai, nós temos o discernimento de tudo aquilo que é e não é de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, sim, os últimos momentos onde o inimigo tem pressa, ele realmente tem pressa em levar almas junto com ele. Nós precisamos resistir ao diabo para que ele venha fugir de vós. Ele tem trabalhado em absolutamente todos os sentidos, de todas as formas, todas as maneiras, para nos tirar da presença do Senhor, para querer acabar com a nossa intimidade com Deus, tentando nos enganar constantemente. Nós precisamos realmente ler a Bíblia, precisamos ler a palavra de Deus, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos cair nas armadilhas dele, nas confusões que ele tenta colocar em nossas mentes. O Senhor Jesus está vindo, está próximo. O inimigo realmente tentou me confundir nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Ele tentou realmente, assim ele vai tentar com nós, que já conhecemos o Espírito Santo, conhecemos de fato e verdade o Espírito Santo, que nós conhecemos ao nosso Pai eterno, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele quase tenta nos enganar. Imagine aqueles que não tiveram ainda intimidade com Deus. Então eu peço em nome de Jesus, busque ter intimidade com Deus. Busque saber realmente o que é servir com o nosso ser, o nosso coração ao Senhor. Nos afastar, não nos contaminar com as coisas deste mundo. Não nos entregar à vaidade. Não nos entregar à soberba, à ganância. Não nos entregar aos desejos carnais desta terra. Nós precisamos, se cairmos, nós precisamos levantar e nos permanecer santificados. E permanecermos santificados, precisamos buscar sim a purificação em tudo, em tudo. O mundo realmente jaz no maligno. Então nós precisamos nos separar dele, mesmo estando aqui. Não nos deixar enganar, não nos deixar confundir e entender que aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que realmente tem a presença do Espírito, nitidamente, não tem como não ser de Deus. Se existem servos do Senhor, homens do Senhor, que passam e pregam a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar, sem modernidade, sem muita teoria, na prática, mais na prática, os dois, na verdade, tá equilibrado ali, tá temperado ali. E através daquele servo você se enche do Espírito Santo. Então tenha certeza que é de Deus. É de Deus. O Espírito Santo, ele não habita em quem não é de Deus, em quem não é entregue ao Senhor. Aqueles que andam e servem as trevas não conseguem passar para nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está nele. Então, se você sente a presença do Espírito Santo, Deus está nele. Eu vou deixar aqui uma meditação que eu estava meditando aqui em 1 João 5, capítulo 5. Diz: a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fazer a vontade de Deus não é um fardo. Esses dias eu estava conversando com uma amada, amo ela mesmo, e ela falou, realmente é verdade, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar cumprir os mandamentos do Senhor, buscar se separar do mundo, das coisas do mundo, não se contaminar com a vaidade do mundo, com a ganância, com a soberba, com a inveja, com a mentira, com a falsidade, realmente não é pesado esse fardo. Muito pelo contrário, é muito leve servir ao Senhor. É muito leve cumprir a vontade de Deus.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Senhor é o Verbo se fez carne. Porque 3 são os que testificam no Pai, no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. É maravilhoso ter a certeza e o discernimento, mas a gente só consegue ter a certeza absoluta quando a gente realmente crê de verdade. Quando a gente realmente tem a intimidade com Deus. Não tem como nós sermos enganados. Tá entendendo? Podemos, de repente, num começo, o inimigo tentando confundir, a gente ficar em dúvida, mas a gente tem que pedir a aprovação de Deus. Se algo tá tentando, se é o inimigo que tá tentando colocar dúvida na sua cabeça, nos seus ouvidos, fale com o Senhor em espírito. Peça para Deus provar se realmente é ou não dele. Deus, ele não nos deixa enganar. Mas o Espírito Santo, ele não pode habitar em quem não serve a Deus. O Espírito Santo não entra em quem serve as trevas. Tá entendendo? Quando o Senhor Jesus Cristo falou comigo no banheiro do mercado, quando eu trabalhava com meu pai, o mercado da família, o Senhor Jesus falou comigo. E eu ouvi, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, que maravilhoso, como eu queria eu queria ouvir a voz de Jesus, sempre, sempre, sempre. E eu pedi a confirmação de Deus. Naquele momento eu creio que realmente eu fui arrebatada ali, de uma forma, não sei explicar. Eu estava sentada, mas parecia que eu estava flutuando. Eu não estava respirando, eu senti que eu não estava respirando e aquilo não me fazia a mínima falta. Eu estava de olhos fechados, mas eu estava enxergando uma luz muito forte, muito resplandecente, um raio dela, muito, muito forte, muito resplandecente. E eu pedi para Deus confirmar. Eu falei, Senhor, quando ele falou a primeira vez e parou, eu falei, Senhor Jesus Cristo, se é tu, Senhor, que morreu na cruz e derramou seu sangue por mim, para que eu estivesse aqui agora, fala de novo comigo, Senhor. Fala de novo comigo. Eu me lembrei que eu tinha ouvido um pastor na igreja falando que quando acontecesse alguma coisa sobrenatural, para pedir a confirmação. E Deus, ele se alegra com isso. E o Senhor Jesus Cristo falou de novo, e quando ele começou a falar de novo, ele me chamou pelo nome. E ele falou com uma voz, um tom de riso, ele ficou alegre ali, contente. Eu recebi realmente uma aprovação do Senhor Jesus, por eu ter pedido para ele uma confirmação que era ele mesmo. Sim, Rosenilda, sou eu, Jesus, que morreu na cruz e derramou o sangue para que tu estivesses aí agora. Então, não tem como se confundir. E não precisa temer. Se o Espírito Santo habita nele, no servo, na serva, se a palavra que sai da boca do servo é realmente cheia do Espírito e te enche do Espírito Santo,
e você sente o transbordar do Espírito Santo, você sente o êxtase do Espírito Santo, é Deus nele. Que Deus possa abrir os nossos olhos, cada dia mais os nossos olhos espirituais, que nós possamos ser blindados, consagre o raciocínio ao Senhor, consagre o raciocínio, os olhos, os ouvidos, o falar, tudo. Eu tenho tido muito esse discernimento nos últimos dias e semanas. Eu tenho pedido muito isso ao Senhor, e nós temos que pedir sim, para que o Espírito Santo nos blinde a nossa mente, o nosso pensamento, porque nada vai conseguir nos confundir, tá entendendo? Eu tive uma visão e ouvi um som, eu não gravo data, mas não faz muito tempo, deve ter algumas semanas, um mês, e eu tive uma visão como se fosse um pedaço de um instrumento. É como se fosse um instrumento, eu nunca vi, mas é como se fosse uma flautinha, mas um pedacinho daquela flautinha, mas só que era algo gigante. E eu vi somente um pedacinho. É como se tivesse aberto assim um pouco do céu, um pouquinho, e mostrado aquele pedaço. E uma cor também meio diferente, como se fosse um azul meio acinzentado, metálico, eu não sei explicar. E aquele som, eu deitei, coloquei a cabeça no travesseiro, comecei a ouvir, geralmente na madrugada acontecem essas coisas, né? E eu acho que era início de madrugada. Eu tava deitada e eu levantei assim, porque eu achei que fosse o barulho na rua. Eu achei que fosse barulho na rua, ou barulho na casa de algum vizinho escutando música, alguma coisa assim. E abaixei, eu fiquei um tempo assim com o ouvido levantado, virei do outro, e aquele som, um som de uma música que não existe aqui na Terra, uma música celestial. E esse som eu ouvia como se viesse realmente caindo restinho aqui no céu da Terra. Era um som tão alto, tão alto, tão alto, e ecoava no céu, ecoava aqui na terra, sabe? Como se realmente tivesse vindo muito, muito mais lá do alto, mais alto, mais alto, mais alto, lá de cima mesmo. E eu vi a primeira vez, era lindo, era um som limpo, muito limpo, sabe? E eu vi ao mesmo tempo e senti aquele céu azul, azul noite, um azul limpo, um azul bonito, sabe? Um azul da cor do mar, sabe? O mar quando é aquele azul escuro, bonito. E aí eu vi essa primeira vez, foi um pouco mais demorado, e depois eu ouvi a segunda vez e foi um pouco mais rápido. Ao mesmo tempo que foi rápido, foi constante, não dá para explicar, eu não consigo explicar, mas eu entendi que ali era sim um ensaio. Eu entendi que era um ensaio para quando Jesus vier. O reino dos céus, os céus estão se preparando para vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. O noivo virá nos buscar e nós precisamos mais que nunca vigiar nos enganos, no espírito de engano, vigiar nas pessoas que nos cercam, as pessoas que realmente são usadas para tentar nos desviar da verdade. Nós precisamos buscar mais intimidade com Deus para a gente não cair nas enganações. Então eu creio que a música era maravilhosa. Olha, o pouquinho que eu ouvi, imagina nós estarmos morando no céu, na glória, e ouvir aquela música maravilhosa. É maravilhoso. As coisas de Deus são muito mais
grandiosas, intensas, são grandes, muito grande. Eu lembro que eu comentei com a pessoa e depois eu fui buscar até na internet, mas que som, era um som diferente, era um som, não era de coral, era um som realmente celestial. E eu achei alguma coisa parecida que lembrava, mas era muito mais bonito, era muito mais lindo, era muito mais lindo. Então, para que a gente vai se importar com as coisas deste mundo? Por que a gente vai colocar o coração nas coisas dessa terra? Por que a gente vai cair nas armadilhas do inimigo, tentando nos confundir, colocando um contra o outro, colocando o irmão contra o outro, tentando nos convencer aquele que prega a verdade, que não é a verdade, que é isso, que é aquilo. Olhemos somente para Deus, olhemos somente para o Espírito Santo, busquemos realmente intimidade com Deus, que nós não vamos nos enganar. Nós não faremos, não tomaremos, como fala, nós não vamos nos deixar enganar, tá entendendo? E eu deixo aqui hoje esse vídeo. Eu queria pedir de coração, se vocês acham que é possível fazer isso por mim. Eu tô vendo porque o YouTube realmente tem agido de forma bem diferente, tem mais exigências, mais coisas. Eu não sou monetizada. O intuito realmente, quando eu comecei a usar este canal, foi que Deus mandou eu vir aqui. O Senhor mandou eu usar o canal. Eu resisti algum tempo e depois eu obedeci ao Senhor. E só que conforme vai passando o tempo, se as pessoas não curtem, se elas não comentam, o YouTube entende que aquele conteúdo não é legal e eles retêm a visibilidade. Eu queria pedir a você que assiste aqui os vídeos, que você entende o que eu tento passar, que você entendeu o meu caminhar desde quando eu comecei os vídeos, o que aconteceu, se você realmente vê que é útil para você, que poderá ser útil para outras pessoas, se Deus fala com você de alguma forma, curta, por favor, curta os vídeos, porque eu realmente estou vendo a hora do canal ser cancelado. E eu quero usar para o Senhor enquanto ainda há o YouTube, né? Se eles não cancelaram ainda esse canal, foi realmente por Deus, foi as mãos de Deus que não deixou, porque realmente eu tenho vergonha de pedir, eu tenho muita vergonha de pedir para curtir, para comentar, enfim, que toda a honra e glória do Senhor seja dada através da minha vida neste canal, que eu possa ser bênção, e eu peço que não guarde mágoa de ninguém, não foque nas coisas ruins que fizeram para você, perdoe, porque a partir do momento que você realmente perdoar aqueles que te fizeram mal, aqueles que te prejudicaram, quando você realmente perdoa, você consegue uma intimidade com Deus maior, você consegue voltar a ter intimidade com Deus, você consegue amar a Deus mais ainda, entende? E se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós nunca alcançaremos a salvação. Porque nós precisamos estar limpos em absolutamente tudo. Em tudo. Se nós não nos limparmos em absolutamente tudo, não nos será concedido a vida eterna com Cristo na glória. E o Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está vindo. Não vai demorar. Eu te amo em Cristo. E eu peço que Deus abençoe a sua vida neste momento, a tua casa, a tua família, que a palavra de Deus possa estar presente todos os dias diante dos teus olhos,
Que você tenha vontade de ler a Bíblia, que você tenha vontade de orar, tenha vontade de falar de Deus, tenha vontade de ajoelhar, tenha vontade de glorificar, de exaltar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Que todas as prisões que de repente você tenha caído, o Senhor Deus possa te resgatar, segurar na tua mão, te levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Creia, ame a Deus, busque a Deus, tema a Deus, ame a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele está vindo. Já já Ele está aí.